Boa noite, meus amigos e amigas. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador. Que Deus abençoe a cada que receber esse Senhor como Salvador, com a doce paz do Senhor Jesus. Continuando a leitura da palavra do Senhor, hoje, continuação, livro de Levítico, capítulo 16. Como Arão deve entrar no santuário. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram, disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, dentre o propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Esses são os vestidos santos, por isso banhará a sua carne na água e os vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele e para expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, pelo Senhor, e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será para ele e para expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação, que é para ele. Tomará também o incensário, cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Quando ele diz tomará do sangue do novilho, aqui no capítulo 14, ele não está dizendo tomar, não é beber não, é tomar, molhar o dedo para fazer a expiação pelo pecado no altar. Agora vamos falar sobre o sacrifício pelo povo. Depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará.
Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá os vestidos de linho que havia vestido quando entraram no santuário, e ali os deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá os seus vestidos. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar, e aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará os seus vestidos e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, será levado fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Glórias a Deus. A festa anual das expiações. E isto vos será por estatuto perpétuo: no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obras fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor, e um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é, estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar do seu pai, fará expiação, havendo vestido os vestidos de linho, os vestidos santos. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Glorificado seja o nome do Senhor. Sempre eu lembro que esses sacrifícios que faziam com os animais, que era para pegar o sangue e espargir sobre o altar, sobre os 4 cantos, sobre tudo que o Senhor ordenara aqui, isso foi no passado. Como estamos lendo a Bíblia do princípio, então vamos ter que ler tudo isso para que você possa entender. Mas eu sempre quero deixar bem claro aqui, que quando o Senhor diz que Arão tomou o sangue, não é tomar, beber o sangue, não, eles não bebiam sangue. Eles pegavam, molhavam a ponta do dedo do sacerdote para poder fazer expiação pelos pecados. Então eram vários tipos de pecado, como hoje se vê, né? Os pecados das pessoas são vários, pecam de todo jeito, de toda maneira. E naquele tempo era o sangue dos animais. Cada animal tinha um propósito naquele pecado. Mas hoje não adianta fazer isso. Até tem pessoas que têm certas religiões que fazem isso, mas não adianta, é debalde, é em vão. Porque o sacrifício para os pecados, depois que Jesus veio, foi quando Jesus deu a vida dele. Então, quando ele deu a vida dele, verteu o sangue ali na cruz, tudo aquilo já estava programado na palavra, aqui na Bíblia. Que ele viria e que ele ia passar todo aquele sofrimento por toda a humanidade. E todo aquele que reconhece esse sacrifício é lavado pelo sangue de Jesus, e a expiação do pecado é feita assim, pelo sangue de Jesus. Pode ser o pecado preto, feito carvão, mas o Senhor torna branco como carmesim. E então você precisa entender que esses sacrifícios não adianta mais. Já foram no passado.
O Senhor Jesus, quando veio, fez um sacrifício completo por todos nós, por toda a humanidade. Imagine, né? Como eu já falei anteriormente, se tivéssemos de matar bode, carneiro, tivesse de matar pássaros para fazer sacrifício pelos pecados, não ia ter nesse mundo animais que pudessem. E, além do mais, as pessoas não iam ter condições. Uns teriam, outros não, de fazer expiação pelo seu pecado. E outra, quando eles faziam expiação pelo pecado, nesse tempo aqui, as pessoas tinham que se arrepender daqueles pecados a quais estava sendo feita a expiação. Com aquele sangue, com aquele animal, eram tudo coisas consagradas a Deus. E aquilo era só para aquelas pessoas que se arrependiam. Como também o sacrifício do Senhor Jesus é para os que se arrependem. Então, aqueles que se arrependem do seu pecado, que se examina a si mesmo e deixa o mal ao qual a palavra do Senhor condena, então você é lavado pelo sangue de Jesus e seus pecados são perdoados. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo esclareça em teu coração o que eu não sei esclarecer, o que eu não pude esclarecer. Deus te abençoe, um sono reparador. Não deixa de ouvir a palavra de Deus, é uma oportunidade que você tem. Eu vou ler a Bíblia toda. Se Jesus não voltar antes, nós vamos continuar e vamos ler até o livro do Apocalipse.